Deus seja louvado. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. O assunto da palavra é a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então ficamos com esta palavra, são apenas 8 versículos. A parábola do juiz iníquo. Então o Senhor Jesus contou esta parábola, fez esta comparação, que uma mulher ia ao juiz, à casa do juiz, batia palma, chamava e pedia que ele fizesse justiça para ela, na causa dela. Mas ele, mesmo que ele não temendo a Deus e não temendo os homens, ele fez justiça para ela, para que ela parasse de importunar ele, porque ela ia todo dia na casa dele, atrás do juiz, para fazer justiça na sua causa. E quanto mais nós, buscando a Deus, quanto mais Deus, se um homem iníquo que não respeitava a Deus nem os homens fez justiça para ela, quanto mais nós, quando batermos nas portas da misericórdia. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Mesmo que você ache que está demorando o Senhor atender a sua causa, mas Deus tem o seu tempo, tem o tempo certo de Deus. As coisas existe uma harmonia para todas as coisas, um tempo determinado para todas as coisas, porque há tempo das provas, das dificuldades, há tempo da alegria, da fartura, há tempo da bonança, do mar calmo, e há tempo do mar estar agitado, com aquelas marolas subindo e descendo, aquelas ondas altas, e tempestade também tem o tempo das tempestades. Então, mas em tudo tem o seu tempo, e nós temos que não desanimar, porque começa a palavra dizendo assim, e contou-lhes também uma parábola, ou seja, uma comparação, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca parar de orar. Continue orando, entregando a sua causa nas mãos de Deus, que o Senhor, justo juiz, fará justiça na sua situação, atenderá o seu pedido. Se o seu pedido for um pedido bom, for um pedido que agrada a Deus, porque existem pedidos que são para os deleites, querem riqueza, querem isso, querem aquilo. O Senhor promete para nós a salvação, a vida eterna, outras coisas não. O Senhor diz: esforça-te, tem bom ânimo, não se atemorize, esteja sempre em oração, pedindo a misericórdia de Deus, e o Senhor vai te atender no tempo oportuno, na sua causa, na sua dificuldade, naquilo que o homem não pode fazer para você. O Senhor está pronto, está ouvindo o nosso clamor. Então, temos um dever de orar sempre, nunca desfalecer, nunca desanimar. Continue esperando, não desanime, porque nós vemos milagres que o Senhor Jesus fez
de pessoas que estavam esperando há 18 anos, há 28 anos, há 38 anos, a vida toda da pessoa. A pessoa ficou mais da metade da sua vida esperando e encontrou o Senhor Jesus, encontrou o milagre, encontrou a saúde, o Senhor resolveu a causa, glória a Deus. Então, não se desespere, não se desanime, busque a Deus, busque a palavra de Deus, busque os conselhos de Deus, se enquadre na palavra de Deus, venha servir a Deus em espírito e em verdade, buscando a guia de Deus, a palavra, pela fé em Jesus Cristo. Aleluia! Então ele contou esta parábola que numa cidade tinha um certo juiz e frisou aqui, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também na mesma cidade uma viúva, e ela ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, o juiz não queria atender ela. Mas de tanto ela pedir, ele se sentiu importunado por ela, e ele resolveu atender a causa dela, para se livrar daquele importúnio, daquele todo dia buscando, chamando, correndo atrás dele. Ele se indignou e atendeu ela. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ainda que pareça para nós que seja tarde, mas é o tempo de Deus, glória a Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que o Senhor Jesus deixou aqui para nós, para respondermos conosco mesmo. No seu coração está a fé? Você crê na palavra de Deus? Você crê em Deus? Você crê que Jesus Cristo é o nosso Redentor e que Ele voltará sobre as nuvens com os seus muitos milhares de anjos, tocando a trombeta, com voz de arcanjo, tocando trombeta, para acabar, fazer o juízo entre todo homem que nasceu sobre esta terra, toda mulher, porque todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Quando ele vier, será o tribunal, será o juízo final. Por isso que diz que é o dia do juízo, do julgamento, onde o Senhor separará uma parte à sua direita e outra à sua esquerda. E aos da direita ele dirá: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança a glória que vos está preparada desde a fundação do mundo. Desde que o nosso mundo material existisse, já existia a glória de Deus e um lugar preparado para aqueles que hão de herdar a salvação. E aos que ele deixar à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais, que praticaram a iniquidade, vós que não creram nos profetas, nos santos profetas que Deus enviou para anunciar, e também não creram no Filho de Deus, no próprio Filho de Deus, que foi morto, que foi crucificado, foi humilhado, sofreu agrúria, sofreu uma morte atroz, um sofrimento. Você já imaginou uma pessoa sabendo que tal dia, tal hora, ele será crucificado? Se você já imaginou o sofrimento daquela pessoa, percebendo que aquele dia estava chegando? Pois olha, o Senhor Jesus, como verdadeiro homem, ele não usou os seus poderes para não sentir dor, para livrá-lo desta situação. Antes ele se entregou a si próprio. Como homem, sentiu dor como nós sentimos. Ele sentiu preocupação, ele sentiu desespero. O Senhor desesperou também.
ele disse, chegou a falar: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia faça a sua vontade e não a minha. E passou e enfrentou. Agora imagina o sofrimento antecipado, a pessoa saber que daqui a um ano vai acontecer tal coisa, daqui os meses vão passando, vai chegando o dia, e a pessoa saber, pois olha que o Senhor foi orar no horto e transfigurou. O Senhor transfigurou e se resplandeceu. As suas vestes se tornaram resplandecentes, o seu rosto, e ali estava Pedro, João, e à sua direita apareceu Moisés e Elias, simbolizando a lei e os profetas ao seu lado, e o Senhor Jesus no centro. Então Elias e Moisés, um de um lado, outro do outro, simbolizando a lei e os profetas. E o Senhor Jesus transfigurou, o seu rosto resplandeceu, glória a Deus. E próximo já de ser entregue para a crucificação, para a morte, o Senhor Jesus foi orar, e o Senhor se angustiou de uma tal maneira que o seu suor que saía do seu rosto transformou-se em sangue. O seu suor saiu sangue no rosto dele. O Senhor sofrendo aquela grande agonia, aquele sofrimento, e sabendo que ia passar. Mas por que ele passou tudo isso? Pela sua alma, pela sua vida. Porque se você crer nele, se você crê que Deus o enviou para a salvação, você também, obedecendo a palavra de Deus, você será salvo, porque ele abriu um novo e vivo caminho. Porque a lei estava enferma, como disse o apóstolo Paulo, porque a lei, as pessoas não conseguiam guardar a lei, todos estavam como transgressores, e o Senhor, olhando do céu, não viu um justo sequer. Aí Deus enviou o próprio Filho. O Senhor foi mandando aqui na terra juízes, foi mandando libertadores, mandou Sansão, mandou Moisés para guiar o povo, mandou depois Josué, mandou os profetas, mas o povo não deu ouvido. O povo continuou na transgressão e, por último, mandou o próprio Filho, o seu Filho amado, Jesus Cristo. E mesmo assim, a maioria não o recebeu. A maioria não creu, e se diz que crê, fala só da boca para fora, mas não obedece, porque se a pessoa diz que crê em Deus e em Jesus Cristo, mas não crê na sua palavra, essa crença é vã, porque diz que somos salvos através da fé, e diz também: mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Então, pela fé, nós temos as obras de um verdadeiro cristão, porque é impossível agradar a Deus se não for pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisa haver a confiança naquilo que está escrito neste livro, precisa ter crença nisso aqui e passar pelos preceitos da palavra de Deus. A palavra vem anunciando a salvação para todo aquele que crer, porque diz, o Senhor Jesus disse aos seus apóstolos e discípulos, e é um mandamento para nós também hoje: ide e anunciai o santo evangelho por todo mundo, a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outro lugar diz que quem não crer já está condenado, porque quando a pessoa parte desta vida, se ele foi um transgressor e não guardou a palavra de Deus, não há mais o que possa ser feito, porque o tempo do arrependimento é enquanto há vida, enquanto a pessoa pode escolher o caminho que vai andar. E o Senhor Jesus trouxe e apresenta diante de nós a salvação e o caminho e as ordenanças de Deus, que não são pesados,
É uma ordenança que nós queremos que as pessoas façam para nós. Porque qual pai de família quer que a sua filha seja molestada por outra pessoa de fora, ou o seu filho seja também por outras mulheres do mundo? Ninguém quer. Nós queremos a prudência, nós queremos que nossos filhos sejam respeitados, o homem quer que a sua esposa seja respeitada, a esposa quer que o seu marido seja respeitado, e assim nós queremos. Se nós queremos que os outros respeitem nós, nós também temos que respeitar os outros, porque quem ama não prejudica um homem que ama, que tem assim o amor fraternal, o amor de Cristo no seu coração. Ele não vai praticar o mal para a filha de uma outra família, de um casal, ou uma moça também não vai praticar o mal com o filho de uma família, porque há respeito ao amor fraternal entre as pessoas. Então devemos se colocar no lugar do outro, porque se não tiver o amor, se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos, de maneira nenhuma vamos entrar no céu. Então, e esse amor faz com que respeitemos o próximo, a família do próximo. Temos que considerar o outro como superior a nós, e ele fazendo a mesma coisa também nos considerando superior a ele, embora que não sejamos, mas na consideração, aí sim, haverá o respeito mútuo, um respeitará o outro e não haverá as divergências, não haverá aquela discordância das coisas. Podemos até discordar em situações de ideologia, mas dentro do respeito mútuo, considerando e respeitando a ideia do outro. Mas para nós hoje temos que anunciar o Evangelho, porque é uma ordem de Jesus Cristo. E no nosso tempo, somos nós, os evangelistas de hoje, os portadores, aqueles que Deus separa para o ministério da palavra, na congregação, nas igrejas, para anunciar a palavra de Deus. E o atalaia, vendo vir o mal e o perigo e não advertir o povo, será requerido dele também, porque ele viu vir o mal e não avisou o povo. Então o atalaia tem que anunciar o evangelho, tem que, não respeitando a imagem, a figura das pessoas, mas falando aquilo que precisa ser falado. Mesmo que venha uma palavra de correção pesada, ela tem que ser dita, tem que orientar para livrar as pessoas do perigo, porque existe essa palavra do atalaia de Israel. Você procure na Bíblia e leia sobre o verdadeiro ofício do verdadeiro atalaia, daquele que anuncia a palavra. Então, se ele vê vir o mal e ele prega a palavra, ele anuncia, e as pessoas não dão ouvidos e caem no abismo para a perdição, esses serão lançados na perdição. Mas o atalaia será justificado, porque ele viu vir o mal e alertou as ovelhas, alertou o povo. E a palavra hoje chega e vem nessa comparação bonita do juiz Inico. Então fique nesta palavra, não desanime, porque o Senhor fala nesta palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Glória a Deus. A palavra, se um homem iníquo, um juiz, fez justiça para uma pobre viúva, para que ela parasse de importuná-lo, quanto mais nosso Deus que nos ama, o Senhor que ama aqueles que fazem concerto com Ele. Então fique firme, não desanime, busque sempre, continue rogando e pedindo a Deus, que no tempo certo Deus fará justiça para você. Ficamos com esta palavra, Deus seja louvado, amém, glória a Deus.